Afeganistão ou Iraque? Como é? Em qual esteve, Afeganistão ou Iraque? Afeganistão, como sabia? Mole o café, obrigado. O que aconteceu com o batom? Não combinava comigo. Sério? Achei que melhorou muito. Sua boca parece pequena agora. Tá bom. O que acha de violino? Como é que é? Eu toco violino quando estou pensando e fico sem falar por uns dias. Isso te incomodaria? Quem pretende morar junto deve saber o pior um do outro. Falou de mim pra ele? Não falei nada. Como sabe que estou procurando um quarto? É óbvio. Falei pro Mike essa manhã que sou um homem difícil para dividir quarto. E agora ele aparece aqui, depois do almoço, com um amigo que acabou de voltar do serviço militar no Afeganistão. Não foi tão complicado. Como sabia do Afeganistão? Estou de olho em um ótimo lugarzinho no centro de Londres. Juntos poderemos pagar. Nos encontramos lá amanhã às 7 horas. Desculpe, tenho que correr. Eu esqueci meu chicote no necrotério. É simples assim? Simples o quê? Mal nos conhecemos e vamos ver um quarto? Te incomoda? Não sabemos nada um sobre o outro, não sei onde eu me encontro e nem sei o seu nome. Sei que você é um médico militar que ficou inválido e voltou do Afeganistão. Sei que tem um irmão que está preocupado com você, mas você não pede ajuda porque não aprova o estilo de vida dele. Deve ser um alcoólatra. Provavelmente porque se separou da esposa recentemente. E sei que sua terapeuta acha que é psicossomaticamente manco. E está certo, devo admitir. Isso é o suficiente para começar, não concorda? Meu nome é Sherlock Holmes e o endereço é 221B da Rua Baker. Boa tarde. Ele é sempre assim. Gibify Sherlock Holmes. Apoiando aqui a nossa jornada literária, o grande detetive Sherlock Holmes, criado por Sir Arthur Conan Doyle, não ficaria de fora desta jornada literária. Se você caiu aqui de paraquedas do mundo literário, dos books, dos livros, saiba que o Gibify é um canal inteiramente dedicado a gibis, quadrinhos, mangás, franco-belgas, etc. Só que nós nos debatemos com a obra de Alan Moore, A Liga Extraordinária, e a gente está revisando todas as referências, todas não, algumas referências que o Alan Moore colocou na seu gibizinho da Liga Extraordinária. Pois bem, algumas vezes elas batem aqui com alguns outros gibis literários, por exemplo, Alan Poe, de Richard Corbin, Mitos de Cthulhu, de Esteban Marot, e hoje não é diferente. Como eu tinha que falar de Sherlock Holmes, eu tinha essa gibizinha aqui de Na Mente de Sherlock Holmes, uma HQ publicada pelo Pipoque Nankin, trazendo lá da França, dos autores Cyril Lerion e Benoit Dahan. Fizeram não só um gibi, mas quase que uma experiência literária, nem sei como chamar direito isso, porque a quadrinização dele já é difusa, já é bem experimental, mas às vezes, para você entender o gibi, não é só a leitura que basta. Mas eu já explico isso em um minutinho, porque antes, por favor, compartilhe, comente, diga aí o que você está achando dessa jornada literária e onde estiver ouvindo, você tem um mecanismo de avaliação, seja uma curtidinha, uma avaliação no Spotify, ajuda a gente aí. Qualquer coisa, tamo às ordens. Mas voltando pro gibi. Vou ser sincero pra vocês, eu já tinha lido faz um bom tempinho, assim, esse gibi do Pipoca Nankin, mas eu tinha a mínima vontade de trazer ele pro Gibify. É uma leitura fácil, é uma leitura legalzinha, mas assim, não me cativou que eu queria investigar a vida e bibliografia de Sherlock Holmes ou de Arthur Conan Doyle. O que é de legal deles são realmente os diagramas. Por exemplo, você pega a capa, tem um buraco na capa. Ela é vazada, né? Com a cara do Sherlock Holmes, você tá vendo ali a feição, a silhueta de Sherlock Holmes, e lá dentro da cabecinha dele tem um cara numa biblioteca. E quando você abre, você vê que a biblioteca é gigantescamente gigante, cheia de esquema visual que os autores vão plotar pelo livro inteiro, pelo gibi inteiro. Tem sessões que você dobra a página, porque ele quer que você una
partes do desenho quando você dobra uma página para conseguir pegar o conceito que ele está passando. Tem outras partes bem legais que você coloca a página contra a luz, porque o Sherlock Holmes já está vendo o que está nas próximas páginas, porque ele consegue prever o futuro, deduzir o futuro, por assim dizer. Então essa sim é uma leitura bem legal. A história é qualquer coisa, né? O Sherlock Holmes desvendando um mistério de assassinatos em Londres, bababá, com seu amigo Watson. E tem outros esqueminhas que é bem bacana, que é ele deduzindo, ele vai guardando as pistas que acha em armários dentro da cabeçola do Sherlock Holmes, e você vai vendo ele unindo esses pedaços até que ele consegue juntar tudo em um único mistério final, né? Outro recurso também é a tal da linha vermelha, que essa linha vermelha é meio que o que dita o sentido de leitura. Se o sentido de leitura, né, o convencional é você partir do extremo esquerdo e ir para direita, depois vai para baixo, na esquerda de novo, daí vai para direita. Aqui não. Aqui você tem que seguir essa linha vermelha que vai conduzindo o seu olho pela página. Então aqui você não está livre para, né, emergir na página. Você tem que ir seguindo essa linha para você seguindo a linha de raciocínio de Sherlock Holmes. E essa linha também ela vai ser motivo de algumas surpresas também. Ele vai te confundir com isso, né? Tipo, fala assim, ó, viu que você seguiu essa linha? Agora pensa um pouco diferente. E a linha se torna totalmente emaranhada, né? Revelando uma outra perspectiva sobre a... Então isso é legal, né? O modo de leitura deste gibi é legal. Mas pra mim, ele acaba nisso. Então por isso que eu nem tinha feito ele aqui no Gibify, né? Onde a gente tá muito mais interessado em investigar os meandros de uma obra e tal. Pois bem, o que me atiçou mesmo o meandro da obra de Conan Doyle é o Liga Extraordinária, né? Tanto que a referência que ele traz lá, eu não sei se é mais ideal, mas é a que ele cita no Liga Extraordinária, é o Sherlock Holmes, um estudo de vermelho, que é o primeiríssimo romance de Sherlock Holmes. Então ali tem uma série de introduções. Ao Sherlock Holmes, como que ele era um detetive freelance para a Scotland Yard, e na Scotland Yard todo mundo conhece ele porque ele era um detetive freelance, bababá. E também temos a primeira introdução ao Watson, que eu também não sabia, mas ele se conhece porque o Watson precisa de um lugar para ficar. Então o Sherlock Holmes se torna um excelente candidato para um companheiro de quarto, roommates, é assim que eles se conhecem. Eu não tinha a mínima ideia disso, e foi bem bacana ver essa introdução desses personagens que a gente tão bem conhece, mas aparentemente eu não conhecia bem o suficiente, porque ainda tinha algumas surpresas, né, nesse primeiro romance. Eu também não sabia que as histórias eram meio que contadas pela visão do Watson, então ali a gente tem um narrador que primeiro vai ter uma ojeriza, né, contra o Sherlock Holmes, tipo, esse cara é super nariz pra cima, ai meu Deus do céu, tá? O que é normal. O que eu não sabia também é que o Watson, ele ainda é um pouco perspicaz. Por exemplo, ele nota que o Sherlock Holmes, ele é muito faceiro. Então, quando ele quer controlar o Sherlock Holmes, que é uma pessoa super inteligente, que é uma pessoa super com QI elevadíssimo, ele consegue mexer com o Sherlock Holmes com o ego. Por exemplo, tem uma passagem que eu achei muito legal, assim, que ele queria alguma coisa, daí ele falou, daí ele começa, mas você consegue deduzir muito bem, cara, você é muito foda, hein, como é que a gente não ia fazer isso sem você? E parece que o Sherlock se ilumina, assim, tipo, ele descreve como se fosse uma garota recebendo elogios da sua aparência, né? Então, tem essas paradinhas também que o Watson consegue lograr um pouco o Sherlock Holmes, né? Que eu achei bem legal, achei uma dinâmica interessante. Tirando isso, minha gente, eu acho que era isso que eu gostei no mistério, no romance. Porque o mistério é o que a gente já vê há muito tempo, né? Ele vai juntando as peças aqui, ali, né? E vai formando aquele grande quebra-cabeça que ele já sabia desde o começo. Essa história não me cativou muito. É um mistério muito corriqueiro até, que talvez a gente vê muito em Júlia, né? Talvez pela nossa carga de cultural que hoje a gente tem hoje, né? Essas histórias ficam um pouco batidas, mas ainda elas tinham alguma surpresa no sentido que o Sherlock Holmes revela
assassino numa hora muito inusitada. Tipo, eles estavam no meio da investigação e o Sherlock Holmes, sei lá, pede para o cocheiro, entra aqui, acho que a gente precisa levantar um baú aqui. Aí um cocheiro entra, aí ele põe uma porra de uma algema no cara e fala: senhores da Scotland Yard, este é o assassino. Aí todo mundo fica assim, tipo, cara, o cocheiro, sei lá, que ele chamou do nada. É o assassino do mistério que tá fudendo Londres. Então essa parada foi bem bacana, assim, me pegou num contrapé gigantesco. Até tive que voltar a leitura pra... Opa, pera, como assim? Eu perdi alguma coisa? Mas também é uma das paradas que, né, deixa a figura de Sherlock Holmes bem inusitada. Daí o que eu não gostei é isso, quase que um meio do livro, minha gente. Depois do meio do livro pra frente, entra um flashback gigantesco. As motivações desse assassino, que começou lá nos Estados Unidos, daí matar a filha dele, que não era filha dele, mas era filha adotiva, coisa religiosa, que acaba numa hipocrisia, muita coisa. Vingança. O cara precisava de vingança, era uma coisa que ele arquitetou por muitos anos, atravessou o continente pra fazer a vingança, deu certo, matou os caras que ele queria matar. Tanto que quando o Sherlock Holmes pega ele e fala: porra, você é bom, hein? Mas eu sou o culpado mesmo. Me leva. Tá tudo bem pra mim, porque eu já executei minha vingança. Então, meio que me deixou muito monótono essa parte. Tipo, se eu sei quem é o cara, podia fazer um resumo, né, das motivações dele, que a gente já sabia que era vingança. Então parece que não precisava de mais meio livro, né? Mais meio conto pra explicar por que ele queria a vingança. Então essa parte achei chatíssima mesmo. Mas beleza, assim termina, né, esse primeiro conto de Sherlock Holmes. Teve muitos outros, né? Acho que eu vou procurar mais alguns contos aqui e ali, principalmente para ter uma noção de como o Dr. Moriarty, né, se comporta nos contos, que eu também tenho uma curiosidade. Também que eu tenho uma curiosidade para saber do irmão dele, né, do Mycroft Holmes. Então são todas essas partes aí que eu acho que eu gostaria de ver. Também tem aquela outra personagem coadjuvante que é a Irene Adler, né? Essa aí, ela tem muita coisa com o X-Men. Se você quer saber um pouco de Irene Adler no X-Men, a gente fala disso outra hora. Mas eu gostaria de ver essa personagem também. Mas por enquanto é isso do nossa literatura de Sherlock Holmes hoje. Muito obrigado por ouvir, minha gente. A gente se vê numa próxima. Falou! Muito bem. Alguma pergunta? Sim, aonde estamos indo? Cena do crime. Próximo. Quem é você, hein? O que faz? O que você acha? Eu diria um detetive particular. Mas A polícia não contrata detetives particulares. eu sou um detetive consultor. O único no mundo. Eu inventei a função. E o que quer dizer? Que quando a polícia não sabe o que fazer, ou seja, sempre me consulta. A polícia não consulta amadores. Quando eu te vi ontem pela primeira vez, eu disse Afeganistão ou Iraque. Você pareceu surpreso. Sim, como sabia? Eu não sabia, aí eu vi. Seu corte de cabelo, o jeito que você anda é militar. E sua conversa quando entrou na sala. Diferente do habitual. Disse que estudou em Barts, um médico militar, é óbvio. Seu rosto está bronzeado, mas sem bronzeado, acima dos pulsos. Esteve fora do país, mas não de férias. Você manca muito quando anda, mas não pede uma cadeira para sentar, como se às vezes esquecesse disso. Eu diria que é parcialmente psicossomático. Isso indica que as circunstâncias de origem da ferida foram traumáticas. Ferido em ação, imagino. Ferido em ação, bronzeado, Afeganistão ou Iraque. Você disse que eu fazia terapia. Você é psicossomaticamente manco, é claro que faz terapia. Então, quanto ao seu irmão, seu celular é caro, acessa e-mail, toca MP3 e procurava alguém para dividir um quarto, não gastaria dinheiro nisso, foi um presente. Tem arranhões, muitos, esteve no mesmo bolso que chaves e moedas, e o homem aqui do meu lado não trataria um item de luxo desses assim, então ele pertencia a alguém, e a próxima é fácil, até você sabe. A inscrição? Harry Watson, claramente um membro da família que te deu o celular. Não é seu pai, é o celular de um jovem. Poderia ser um primo, mas você é um herói de guerra que não tem lugar pra morar. Logo, não tem uma família grande. Com certeza alguém muito próximo, então diria o irmão. Agora, Clara? Quem é Clara? 3 beijos indicam uma ligação romântica. Pelo custo do celular, esposa, não namorada. Deve ter dado recentemente a ele. O modelo tem só 6 meses. Casamento com problemas e ele deu o celular pra você. Se ela o deixou, ele teria ficado com ele. As pessoas são sentimentais. Não, ele queria se livrar dele. Ele a deixou. Ele deu o celular pra você. Um jeito de dizer pra manter contato. Está procurando um lugar barato, mas não foi pedir ajuda pro seu irmão.
Isso indica que tem problemas com ele. Talvez gostasse da esposa dele e talvez não goste do alcoolismo. Como você poderia saber do alcoolismo? Foi um tiro no escuro, mas um bom. A entrada do carregador tem pequenas marcas de arranhado. Toda noite ele coloca pra carregar, mas as mãos estão tremendo. Não vê marcas assim no celular de um homem sóbrio e sempre no de um bêbado, viu só? Você tinha razão. Eu tinha razão. Eu tinha razão do quê? A polícia não consulta amadores. Isso foi incrível. Você achou? É claro que eu achei. Extraordinário. Extraordinário. Não é o que dizem geralmente. O que dizem geralmente? Não enche.